Agora é só em 2026 que Bolsonaro, talvez, quem sabe, volte à prisão domiciliar. Mas por quê? Olha, a razão para isso foi ele ter violado a tornozeleira. Mas ele violou? Bem, o ministro Ovo que tudo vê disse que violou, portanto passou a ser a verdade absoluta. Eu volto a conversar com Jussara Soares e Caio Junqueira. Jussara, os aliados de Jair Bolsonaro ainda pressionam para que o ex-presidente volte à prisão domiciliar. Quando eles acreditam que isso poderia acontecer? Olha, Márcia, anteriormente, antes da prisão preventiva, no último sábado, em que o ex-presidente acabou sendo preso depois de violar a tornozeleira eletrônica, havia uma expectativa, é que quando fosse executada a pena pela trama golpista, o ex-presidente fizesse o que eles estavam chamando de um pit stop no regime fechado. Na ocasião, eles pensavam, inclusive, que poderia ser a papuda, que seria ali alguns dias apenas, e que o ex-presidente pudesse retornar a casa para cumprir a prisão em casa, justamente como ocorreu com o ex-presidente Fernando Collor, que também, depois de ser condenado, apresentado uma série de razões médicas, ele passou alguns dias preso, mas depois acabou indo para casa. A avaliação agora mudou, Márcio, que depois da tentativa de violação, depois de violar, né, o ministro Alexandre de Moraes diz que de fato foi violada a tornozeleira eletrônica, que depois disso fica muito difícil imaginar que o ex-presidente possa passar, por exemplo, as festas de fim de ano em casa. Para o entendimento de todos, agora a situação de Bolsonaro mudou. Não são mais alguns dias só para ter a foto, só para massagear o ego de certos togados aí, espalhados pelo Togaquistão. Não, a princípio agora é só em 2026 que Bolsonaro, talvez, quem sabe, volte à prisão domiciliar. Mas por quê? Olha, a razão para isso foi ele ter violado a tornozeleira. Mas ele violou? Bem, o ministro Ovo que tudo vê disse que violou, portanto passou a ser a verdade absoluta. Daniel Silveira que o diga. Olha, é só uma reprimenda, é só para dar uma lição no deputado, que afinal de contas, ele não pode ficar falando impropérios contra as mais magnânimas autoridades de Togaquistão. Não pode. Então, só para dar um susto nele, vai ser uma semaninha de prisão. Aprova aí, Congresso, aprova aí. Eu também avisei isso. Quem me segue aqui, deixa nos comentários, por favor, se eu disse ou eu não disse. Tá aí, ó. Vocês pensam o quê? Que tem ombro? Não tem ombro, brava gente. A Bárbara do Te Atualizei perguntou o seguinte: quando foi que nós normalizamos que está tudo bem com Hugo Mota não pautar uma anistia que possui a assinatura da maioria da casa? Só porque, segundo a mídia, o Supremo avisou que se ele pautar, eles vão para cima do pai dele e de seus funcionários fantasmas. Quando foi que nós normalizamos isso? A Bárbara não está falando conosco, os cidadãos. A Bárbara está falando com os congressistas. A Bárbara está falando com os políticos. A Bárbara está falando com a bancada da oposição, que já deveria ter obstruído aquela bosta toda. Só acaba a obstrução quando o Paulinho da Força disser: o texto está fechado, o Mota pautar, acabou. Aí, não vamos obstruir porque tem um acordo, porque esse último acordo que fizeram é o acordo de ouro, é o bambambam, é o maravilhoso, E aí não acontece nada. Enquanto isso, as pautas vão sendo votadas. Eu acho que passou da hora do Hugo Mota ter o seu quinhão, a sua porção de sanções Magnitsky. Mas quem sou eu na fila do pão nesta bagaça toda? Falando de alguns comentários que eu vi aí na internet, e o professor André Marcília falou muito bem a respeito de duas possibilidades que ainda existem para os advogados de Bolsonaro tentarem uma soltura. Primeiro, é uma ADPF, tá? Que sim, é possível num país de normalidades. É possível uma ADPF. Porém, essa ADPF iria para quem analisar? Ganha uma bala quem responder a corte do Togaquistão. Vocês sabem, né? Que resultado que isso vai dar. E uma outra ferramenta seria a revisão criminal. A revisão criminal, algumas pessoas estão defendendo com unhas e dentes, imagina, os advogados de Bolsonaro precisam ir na revisão criminal. E aí tem uma jogadinha ali que para a revisão criminal não pode ser a mesma turma que analisa. E a turma que analisaria essa revisão criminal seria a segunda turma. Quem está lá na segunda turma? O André Mendonça, mas tem também o Gilmar Mendes, que teoricamente deveria ser sorteado para ver quem cairia, né? Primeiro que eu acho que já deveria ter mudado o nome disso de sorteio para um outro nome qualquer, porque sorte, meu amigo, é uma coisa que realmente a direita não tem por lá, por aquelas paragens. Eu acho que Gilmar Mendes não vai permitir que isso aconteça. Caso caia na mão de André Mendonça, eu não tenho a menor esperança. Primeiro porque André Mendonça ainda dias atrás estava parabenizando e previamente apoiando a ida de Messias para o STF. O Messias, quem é o Messias? Messias, senhores, é o evangélico que, enquanto AGU, defendeu o aborto em estado avançado, inclusive pelo método de assistolia fetal. Dá um Google aí que você vai entender para que serve isso e o que causa no bebê.
ensino obrigatório de gênero e sexualidade nas escolas, censura do STF no julgamento do Marco Civil. Desde que o STF equiparou homofobia e transfobia ao racismo, qualquer crença conservadora pode ser considerada discurso de ódio e sofrer censuras. Isso é para você entender o mal que esse cara fez. Resumindo, o Messias é amante do establishment progressista e seu crescente controle estatal. Esperado, pois serve a Lula e ao PT há décadas. Palavras da Marina Helena, e vocês sabem que eu tenho ojeriza ao novo por vários motivos. Certinho? Certinho. Esse é o André Mendonça. E ainda que André Mendonça não tivesse emitido ali o seu apoio prévio a Jorge Messias, eu duvido que o André Mendonça tivesse as coisas roxas o suficiente para fazer o que devesse ser feito. Para onde que vão a DPF e esse pedido de revisão criminal? Vai para a alta corte do Togaquistão. Alguma esperança? Eu não tenho.